Vamos lá, eu vou ler. Sétima parte, planificação interior. Problemas sexuais. Herança animal predominante em a natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Funcionando por impulsos orgânicos nos irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória à fecundação nos ciclos orgânicos periódicos em ritmos equilibrados de vida. No homem, face ao uso, que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas das mais variadas expressão. Face à sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair os parceiros para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disfunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. A sua carga compreensiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor, em injunções específicas, que por falta de esclarecimento leva o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante dos fenômenos de alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditários por contatos coletivos e kármicos. Introduzia então o conceito kármico na condição de fator desencadeante das enfermidades a expressar-se nas manifestações da libido, de relevante importância nos estudos freudianos. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem-lhe a força do instinto sobre a razão, levando a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade de amor é-lhe superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para as falazes sensações do desejo, em detrimento das compensações da emoção. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando não poucas vezes frustração emocional. Passados rápidos momentos da comunhão física, e já se manifestam a insatisfação, o arrependimento e os conflitos perturbadores. A falta de esclarecimento no passado em torno das funções do sexo, os mistérios e a ignorância com que o vestiram, desnaturaram-no. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através do qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. As aberrações se apresentam neste momento com cidadania funcional, levando os seus pacientes a patologias graves que alucinam, matam e os levam a matar-se.
A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberdade em excesso abre comportas para abusos injustificáveis e de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. A vida se mantém sob padrões de ordem, onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por esta razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Afinal, o homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções, que pode e deve canalizar para os objetivos que o promovam, nos quais centralize os seus interesses, motivando-o a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. Exclusão feita aos portadores de enfermidades mentais a se refletirem na conduta sexual, o pensamento é portador de insuspeitável influência no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. O mesmo fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. Mediante o seu cultivo, eles se exteriorizam no comportamento de forma equivalente. A vida, portanto, saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelo desporto, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontrem. As ambições mal conduzidas, toda a frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas, sustentadas pela insatisfação, transmudam-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Considerado na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não pôl de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, que lhe tem ascendência emocional, proporciona as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de energias, de alegrias. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas, que se fazem psicopatologias graves, a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra da perversidade do crime. A liberação das distonias sexuais mais perturbam o ser, que se transfere de uma para outra sensação com sede crescente, mergulhando na promiscuidade por desrespeito e desprezo a si mesmo e por extensão aos outros. A sua é uma ótica desfocada, pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadoras de seus mesmos problemas, só que mascaradas ou suscetíveis de viverem aquela conduta quando não desejam impor a sua postura especial como regra geral para a sociedade. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores, ou, quando se conscientiza e resolve-se por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais de maneira antinatural, demonstrando que não digeriu nem o assimilou.
Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise, que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a sua manifestação externa. Não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momentos saciadas retornam em ocasião própria, mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome perfeitamente suportável, ao invés do constante conflito da insatisfação decorrente da imaginação fértil, que programa prazeres contínuos e elege companhias impossíveis de conseguidas em qualquer faixa sexual que se estagie. Ninguém se sente pleno no mundo acreditando-se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração natural e calma para atingir um próximo patamar faz-se estímulo para o progresso do indivíduo na sociedade. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tão poucos levado à conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Oxi, tudo bem. Eita, que é mais um tema bem, bem delicado, né, que a Jona traz aqui. Queria fazer uma reflexão aqui sobre essa questão do aspecto sexual e essa força, a força do sexo, ela tá ligada com o nosso chakra básico, que ali tem um manancial de energia, que no Oriente eles chamam de Kundalini, que é uma energia, imagina, a energia que possibilita gerar a vida aqui no plano, né? E imagina o potencial que ela é. Ela é como uma energia atômica, uma energia nuclear, de tamanho potencial. Essa mesma energia que possibilita várias expressões da criatividade, da criação intelectual e do processo genético. Então, lidar com essa energia são reencarnações e reencarnações para estar direcionando essa energia. Então, esse aspecto é muito importante por conta dela ser tão forte, então ela acaba levando a distúrbios que são imensos, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né? Então, é um aspecto mesmo que a gente tem cada vez mais que ir trabalhando para canalizar essas energias para fins positivos, para fins de crescimento, para construções internas espirituais. Vamos para aí. O que eu acho aqui é que, olha só o que ela fala aqui. Os problemas sexuais se enraizam no espírito. Vamos raciocinar? Nossa encarnação, eu posso afirmar praticamente que a primeira encarnação que nós estamos tendo, que tem esclarecimento espiritual sobre a sexualidade da humanidade. O nosso antepassado é tudo aquele falso moralismo que é pecado. Por que tinha tudo isso? Em virtude de não ter a pílula. A pílula deu a libertação das mulheres e da sociedade como toda, até do homem também. Você imagina os dramas que teve das mulheres que ficavam grávidas. Poxa, meu pai, é uma coisa horrível. Do homem que também tinha isso quando ele tinha consciência. Então, isso tudo tá
carimbado no nosso perispírito. E pela primeira vez nós estamos tendo acesso a essa informação maravilhosa que Joana de Ângeles está trazendo para a gente. Isso aí é um fato. Outra coisa também que eu queria acrescentar, que eu passei muitos anos, décadas, sem comer carne, né? Tudo bem. Aí um dia veio pessoa no trabalho que ele vai comer carne e tal. Aí eu comecei, cara, quando eu comecei a comer, eu comecei a passar mal. Minha boca, não sei se eu já comentei com vocês, minha língua parecia língua de cobra. Eu via, plasmava minha língua que lambia até, vinha até meu ouvido, sabe? Tipo cachorro quando fica lambendo, e língua de cobra. Fui comendo. Aí o que eu achei interessante? Aí eu comecei a notar, de X tempos depois, esse sintoma tinha desaparecido, né? E eu comecei a notar que eu comecei a tornar mais agressivo. Os impulsos sexuais se tornaram mais intensos, sabe? E aí eu comecei a observar vários instintos animais começaram a aflorar em mim. Isso também eu quero falar, que também tem isso, a própria alimentação ajuda a gente a apaziguar, ajuda a gente a ter conhecimento do plano espiritual, ajuda um monte de fatores que ela está falando aqui. Esse conhecimento todo que ela passa aqui, a gente sendo vegetariano, ajuda muito a compreender essa situação. É só isso que eu queria falar. Eu acho bem bonito que ela nos convida a essa reflexão em torno do sexo. Quando ela fala que a gente saiu de uma posição extremamente castradora e a gente veio para um lugar que prega uma excessividade em torno, como aquilo trazendo felicidade, e que as pessoas passam de um para outro sem se satisfazer, porque, no fundo, o que há aí é uma relação de emotividade que ela não está bem equacionada. No livro Plenitude, ela traz até uma história lá que aconteceu em Roma, de uma figura bem conhecida, que ela vivenciava noites tórridas, né? E aí, ao final de uma dessas noites, perguntaram se ela estava satisfeita, e ela disse que não, que ela estava cansada. Então, a Joana traz muito esse lugar da gente de pensar, não dentro de uma atitude moralista, mas de uma atitude de consciência, já nos trazendo como seres humanos maduros para vivenciar essa consciência e pensar todas as nossas funções, como o Djair trouxe, a nossa função alimentar, onde cada um vai olhar para si e pensar como que ele se alimenta, como ele vivencia. E aqui ela nos traz, ela nos convida a pensar o sexo de uma forma muito madura, de uma forma muito respeitosa, onde a gente vai se olhar e ver o que a gente busca nisso. É como a gente come, o que a gente busca quando a gente está com fome? A gente busca se saciar e muitas vezes a gente não sacia. Muitas vezes ali tem questões relacionadas à nossa emotividade que não está bem. Muitas vezes as pessoas estão buscando sexo desenfreado e o que elas estão buscando é amor. Elas estão buscando atenção. E aí saem dali quantas vezes dilaceradas, porque elas não encontraram isso. Encontraram muitas vezes algo muito rápido e vão reproduzindo novamente dores e sofrimentos, rejeições por essas situações que estão sendo vividas de forma inconsciente, reproduzindo valores da sociedade, né, sem olhar para si mesmo. Então eu acho muito bonito, porque ela está chamando a gente para pensar como que eu estou me relacionando com isso. E o quanto que isso é fator de disfunção na vida de inúmeros seres, e muitas vezes na gente, enquanto determinadas fases da vida, quando a gente ainda está nesse processo evolutivo. Então eu achei muito bonito. Olha só que você falou uma palavra legal que eu gostei, palavras legais. Amor, inconsciente, tudo mais. Ela fala aqui duas palavras que gera tudo isso que você falou, que vem de Roma, nossos antepassados. Sensação, olha só. Afinal,
O homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções. Cara, nós ainda confundimos sensações com emoções. Estou falando nós, a humanidade, e confunde ainda. Um grupo muito seleto como a gente que tem essa percepção dessa separação. E aí gera isso tudo que você acabou de falar há pouco aí, amor inconsequente, e outra palavra mais que já me fugiu a cabeça, entendeu? Isso aí, então, gera esses conflitos todos. O desconhecer de si mesmo. Conhece a si mesmo que te libertará. Não tem um negócio assim, se eu não me engano? É isso, as pessoas. Aí o que fala de conhecer? Vou contar uma coisa para vocês. Quando entrei no Espiritismo, foi por causa desses fenômenos que aconteceu comigo, né? Eu via várias mensagens que a gente devia nos conhecermos, né? Eu não entendia no início. Então foi passando o tempo, o plano espiritual foi me conduzindo, e hoje em dia eu me conheço e já vi várias vidas no meu passado, que isso também ajuda a conhecer como eu sou hoje, né? Isso aí são para poucas pessoas que conseguem ter isso. Alguns conseguem indo a um psiquiatra, um psicólogo, ou qualquer coisa assim. Mas essa parte de conhecer-se ajuda muito nesse trajeto dos conflitos sexuais. É só isso. Queria também compartilhar uma questão sobre esses aspectos dos distúrbios sexuais, uma experiência que aconteceu lá nos trabalhos espirituais, quando eu trabalhava com meu pai. Tinha um- uma pessoa que foi lá com problemas obsessivos. E ele apresentou lá os problemas, tal, e quando foi fazer o tratamento e desdobrou o paciente, aí uma das médiums, uma médium assim que tinha uma percepção impressionante, na hora ela já falou assim, ali o problema é sexual. O dele está estraçalhado. E ela usou esse termo, eu nunca esqueci, estraçalhado. E, de fato, quando fosse trabalhar, era toda uma questão mesmo ali ligado a um distúrbio sexual que foi repercutindo em vários processos obsessivos e que foi ampliando, né? A gente sabe que é tudo muito integral, é muito conectado. E no livro Missionários da Luz, tem uma parte em que André Luiz, ele vai, junto com o mentor, eles vão ver uma pessoa encarnada que, se eu não me engano, era um grupo mediúnico, né? A Sani, né, que está lendo agora, talvez ela se lembre, e aí eles vão olhar um deles que também tem esse aspecto sexual que não está em harmonia. E aí o André Luiz, ele vai observando com aquela visão espiritual, aquela região toda estraçalhada, o organismo se valendo de uma grande energia para estabilizar aquela região, e ele via inclusive larvas, ali larvas astrais, como micro-organismos astrais que iam se proliferando no meio daquele distúrbio. Então, é só para a gente, eu trouxe aqui para a gente perceber que o distúrbio sexual, ele é multidimensional, ele vai no campo mental, no campo emocional, ela repercute no campo energético e no campo físico também, de determinadas formas. Então, só para trazer também essa percepção. Opa, Tiffany. O que me chama a atenção eu me lembrei da música que o Zé Alves colocou, quando na letra fala, vim para um planeta em que todos querem ser amados. Essa questão sexual eu vejo muito assim também, né? Nessa questão de ser amado, essa busca do amor, né? Ela coloca aí como que se mistura, né? No sexo, de uma forma até por causa da criação, né? Do poder de criação dele, né? E é muito forte, né? As pessoas buscam o amor, ser amados, essa coisa toda, e entram num processo muito triste às vezes, né?
dessa busca desse amor de forma que se colocam em risco, e aí depois vem os problemas mentais e tal, né? Mas e é muito triste que a gente vai vendo que é uma coisa muito, muito geral, né? Da sociedade, né? A gente vê pelas letras das músicas atuais, é tudo mas parece que é uma sensação de falta de amor, desse outro, é uma mistura, né? É uma essa busca desse amor, mas é um amor maior e que a gente mistura com o sexo. E aí vira promiscuidade, vira todos esses tipos de coisas nessa busca, mas que e também vira como todo mundo tem medo de falar, né? As pessoas ficam envergonhadas, ficam não sei o quê, mas é uma função, né, física, mas na qual a gente com muita energia, essa busca desse amor.